de quê? Sacarose. Quando ingerimos esses alimentos nesse estado, porque tecnicamente é uma droga. A definição de droga é o seguinte: todo produto que está separado daqueles produtos que o acompanham naturalmente na natureza. E a sacarose está o quê? Separado. Tecnicamente é uma droga. Por isso que ele exerce um certo efeito de dependência no nosso organismo. Então, essa dependência, ela se faz, tem pessoas que tentam de deixar de comer açúcar e passa como se estivesse deixando alguma droga. Tem dores de cabeça, tem crise de hipoglicemia. É algo realmente difícil. Agora, quando nós comemos a sacarose sem os elementos que acompanham na natureza, porque aqueles elementos que o acompanham na natureza têm a sua função no processo de digestão e de assimilação daquele produto. Por exemplo, a sacarose, ela tem que ser transformada em hidróxido de cálcio para poder ser absorvido e ser metabolizado. Agora, se ela está sem o cálcio, aonde que o corpo tem que lançar mão para poder obter o cálcio e transformar em hidróxido de cálcio? De onde que se lança a mão? Cálcio dos ossos. Por isso que hoje nós vivemos uma epidemia de osteoporoses. Porque não é porque está faltando cálcio na dieta, isso é uma história. Não existe na literatura médica deficiência de cálcio na dieta. A pessoa pode ter uma deficiência de cálcio por problemas de absorção, mas não porque não falte cálcio. O cálcio é abundante, ele é tão importante que ele é abundante. Agora, se consulta com o médico vai, você está com osteoporose. O que ele passa? Ele passa lá, ok, vou passar para você Fosamax, que é um dos mais comuns que se prescreve hoje. Mas é como tentar colocar água numa vasilha que está o quê? Está furada. Está furada. E quem é que está roubando o cálcio? O açúcar está roubando o cálcio dos ossos, porque o está utilizando no processo de absorção e assimilação em transformar a sacarose em hidróxido de cálcio. Então, se você tem problema de osteoporose, a primeira coisa que deveria fazer é o quê? Reduzir o máximo que você possa o açúcar branco refinado. Ok? Segundo, nossa dieta tem pouquíssimas vitaminas do complexo B. E as pouquíssimas vitaminas do complexo B, o açúcar vai estar o quê? Vai estar roubando. As vitaminas do complexo B são vitaminas que regulam o quê? Sistema nervoso central. Por isso que hoje, o medicamento que mais se prescreve no mundo, como é que se chama? Prozac. Por quê? Porque vivemos uma epidemia de depressão. Tem pessoas que têm crise de depressão, tem pessoas que sofrem de depressão, não sabem a razão da sua depressão, e que se ficasse pelo menos 3 semanas livre de açúcar, ia ter uma verdadeira transformação no seu estado de humor. Um dos problemas do açúcar no organismo é que provoca o quê? Provoca depressão. Então, aqui nós vimos 2 implicações do excesso do consumo de açúcar. A terceira está relacionada com as crianças. Nós temos nesse país hoje 9 milhões de crianças que tomam um medicamento chamado Ritalin, porque são considerados o quê? São hiperativos. Mais de 95% dessas crianças não necessitariam esse medicamento se os pais tivessem cuidado de quê? De o açúcar na dieta dessas crianças. O açúcar ele tem um efeito tremendo sobre o nosso organismo. O açúcar ele tem um efeito direto sobre o nosso caráter. Veja que diz, por exemplo, o Speed Profecia,
a respeito do açúcar, há mais de 130 anos, diz o seguinte: o livre uso de açúcar em qualquer forma tende a obstruir o organismo e não raro é causa de doenças. Ainda, o açúcar abarrota o organismo, entrava o funcionamento da maquinaria viva. Veja a relação de que ela faz entre o consumo de açúcar e depressão e a influência que tem sobre o nosso caráter. O açúcar não é bom para o estômago, causa fermentação. Fermentação produz o quê? Produz álcool, substância equivalente ao álcool. E ela diz, isso obscurece o cérebro e causa o quê? Mau humor. Há mais de 100 anos, o Espírito de Profecia já revelava essa igreja, os conhecimentos que nós estamos adquirindo hoje através da ciência. Relação direta. Tem estudos, claro, são estudos preliminares, eu gostaria de falar apenas a título de curiosidade, que diz o seguinte: nos lares onde o consumo de açúcar é livre e abundante, os índices de divórcio são mais altos. Já pararam para pensar na implicação? Mas o que tem que ver açúcar? Açúcar adoça a minha vida, não é verdade? O que tem que ver açúcar com divórcio? Ora, se o açúcar rouba as vitaminas do complexo B, as vitaminas do complexo B que regulam o nosso sistema nervoso central, se estamos depletos dessas vitaminas, nós estamos o quê? Irritados, impacientes. As brigas se fazem mais frequentes e, consequentemente, o quê? Pode ser que exista realmente uma relação entre açúcar e divórcio. E na igreja? Que efeito tem o açúcar entre os irmãos da igreja? Eu estava até comentando hoje com o pastor um caso aqui, 2 irmãos, uma diaconisa e um diácono discutindo na igreja. E a diaconisa virou para o diácono e falou assim: olha, se eu fosse a sua mulher, eu te dava veneno. Ele falou: se eu fosse seu marido, eu tomava. É o quê? Impaciência, intolerância, desentendimento. Já se pode observar todas as vezes que a igreja como um todo melhora a sua alimentação, na igreja vai reinar mais o quê? Reina mais harmonia, reina mais compreensão. E isso não é uma história, isso é uma realidade. Nós podemos ver, por exemplo, se temos nossos filhos estão muito ativos ou rebeldes ou alguma coisa, façamos alguma coisa para reduzir o consumo de açúcar refinado e nós vamos ver uma certa transformação no caráter deles. E vocês podem fazer até uma experiênciazinha, quem tem filho. Um dia dá uma alimentação assim com bastante açúcar e vocês veem, os meninos parecem, as meninas também quase que subir pelas paredes, você não consegue controlar. E o açúcar virou um problema de cultura, porque quando uma criança não está se comportando bem, o que é que nós dizemos para elas? Se você se comportar bem, o titio vai dar o quê? É como tentar apagar fogo jogando mais gasolina em cima, não é verdade? Então, problema de cultura. Temos que tomar um cuidado tremendo com o excesso do consumo de açúcar. Agora, pergunta lógica: quais seriam as alternativas? O que eu poderia utilizar no lugar do açúcar, não é verdade? Mel. Inclusive, por exemplo, mel é uma alternativa. Inclusive aqueles que padecem da famosa alergia da primavera, se consumirem mel de abelhas, essas alergias desaparecerão. Mas aqui está o catch. Tem que ser um mel produzido na região onde você vive. Vocês moram na região leste dos Estados Unidos, não adianta trazer mel do Afeganistão, da China, não. Tem que ser mel da região. Por quê? Porque o que nós temos dentro do mel?
pequenas partículas de pólen. Quando nós comemos essas pequenas partículas de pólen, o que nós estamos fazendo com o nosso sistema imunológico? Nós estamos dessensibilizando o nosso sistema imunológico. Provavelmente na primeira florada vai se ter uma crise muito leve e na segunda florada já não existirá o quê? Mais crise dessa alergia de primavera. E tem pessoas tomando uma verdadeira constelação de medicamentos para a alergia da primavera e a vacina já está preparada, disponível na natureza e não estão sabendo lançar mão dessa vacina, que é o próprio mel de abelha. A Bíblia diz, come mel que lhe baste, diz provérbio, né? Nós não devemos... Qual é a definição de temperança? Quantos se lembram aí? O que é ser temperante? Ser temperante, vamos aqui no beabá do Adventismo, lembram, né? Ser temperantes é ser moderado, é evitar as coisas que são nocivas e usar com moderação as coisas que são saudáveis. Paracelso já dizia que o que faz uma substância veneno, sabe o que é? É a quantidade. Então, se nós temos as coisas naturais e exagerar, também vamos ter o quê? Problemas. Então, reduzir o consumo de açúcar. Qual seria a outra opção? Opção no lugar do açúcar. Açúcar mascavo. Que mais? O melado de cana é excelente. Agora, as pessoas falam, puxa, eu tento adoçar com melado, mas não fica a mesma coisa, nem com mel. Não vai ficar a mesma coisa nunca. Por quê? Porque nós estamos com o paladar pervertido. Essa é a realidade. Temos que afinar e depurar o nosso paladar. E o que eu posso fazer para depurar o meu paladar novamente? É muito simples. Você pode fazer um jejum de 12 ou 24 horas com bastante água. Depois você vai experimentar, por exemplo, uma banana. Você vai ver realmente quão doce é uma banana e quão doce é uma fruta. Porque seu paladar está o quê? Afinado. Então, um jejum com bastante água de 12 horas é uma maneira de nós começarmos a apreciar o sabor simples dos doces que se apresentam no seu estado natural da fruta. Agora, o mel é um alimento não refinado. Ele tem um efeito laxativo. Ele aumenta o número da hemoglobina. Ele também é útil para o tratamento, sabe de quê? Artrites. É útil para problemas renais e hepáticos. E ajuda os atletas em uma recuperação rápida da exaustão. Que outro produto poderíamos utilizar? Quantos conhecem estévia? Não é uma irmã de outra igreja. A estévia é um produto, é uma planta que existe na região sul do Brasil, pega aquela parte lá do sul do Brasil, junto com Paraguai e Uruguai, é nativa, ela é 400 vezes mais doce do que a sacarose, mas não tem o quê? Os efeitos das calorias vazias. Então, essa é uma boa opção, é até recomendado também para as pessoas que padecem do diabetes. Que dizer dos adoçantes artificiais? É uma boa opção? É uma opção cômoda, né? Mas não é muito boa. Por quê? Por causa de duas substâncias. Uma é o aspartame e outra é o NutraSweet. E agora eu quero falar para aqueles que adoram esses produtos chamados Diet. Será que tem algum valor os produtos Diet? Vocês prestem atenção no nome, o nome já diz Diet. Não é verdade? Diet. Por quê? Porque você, quando toma um produto, utiliza um produto que é diet, na realidade você não está consumindo calorias. Mas
A fenilalanina, que é um dos componentes desse produto,